Fortaleza foi palco de uma cena incrível. Ontem, durante a celebração de uma missa, um padre foi agredido verbalmente por um membro da seita bolsonarista. Está aqui no site do O Povo a matéria dizendo o seguinte: fiéis expulsam um homem de igreja em Fortaleza após ele gritar contra padres. O padre Lino Alegre estava celebrando a missa e ele teceu algumas reflexões, ele fez algumas contraposições do cristianismo, dos elementos, dos princípios do cristianismo em relação às práticas governamentais, em relação às práticas, às falas que esse governo professa. E evidentemente que você entra num elemento de contradição simplesmente irreconciliável. Eu vou colocar agora o vídeo para você ver e sentir um pouquinho do que aconteceu lá no momento. Olha só. Gente, deu para você perceber aí a confusão que deu, né? Então, esse sujeito que parece que é coronel, não sei das quantas, não sei da onde, é aquele tipo de gente que ele é contra o comunismo, mas ele não abre mão dos privilégios do comunismo, né? Estabilidade, bom salário. Ele não abre mão dos privilégios do comunismo, ele quer capitalismo para os outros. E ele achou ruim que o padre fez algumas contraposições em relação ao governo Bolsonaro, as suas falas, as suas práticas, evidentemente. Acontece que a Igreja Católica, de certa forma, ela vem se demonstrando progressista nessas últimas décadas. E eu tenho uma impressão de que, na verdade, quem está praticando as coisas que a Igreja Católica fazia durante a Idade Média é muitos protestantes. Claro que não são todos, mas você tem aí uma parcela significativa que eles estão adotando a metodologia que é a seguinte: eles fazem como se fosse um supermercado em relação à religião. Eles pegam aquilo que interessa da religião para poder se adequar àquilo que eles querem acreditar e àquilo que eles querem defender. Então você vê que dá um fuzuê aqui e tal, porque determinadas pessoas, eles querem que a religião, eles querem que o cristianismo, ele se adeque à sua ideologia. Ele não quer mudar o comportamento dele para se adequar à religião, percebe? Então, um membro da seita bolsonarista, quando ele se encosta numa religião, ele quer que a religião ela fale da riqueza, que é o que ele quer que ele fale da prosperidade, que é o que ele quer que fale de enriquecimento, quer que fale de, digamos, de se proteger, né? Aquela visão armamentista. Então, ele quer que a religião se adeque àquilo que ele quer acreditar. Então eles querem moldar uma religião para eles, uma religião customizada, digamos assim. Né? Ele quer fazer com que a religião se molde às suas práticas ideológicas. Percebe? Muitos pastores do meio evangélico perceberam que você de fato pregar aquilo que o cristianismo fala não dá dinheiro. Você falar de amor ao próximo, você falar, né, de não agredir o próximo, você falar de, digamos, de caridade, de humildade, você falar dessas coisas, não dá dinheiro. Então, em geral, quando você vai para determinadas igrejas hoje, então o que você escuta é o quê? A prosperidade, é você conquistar os teus sonhos materiais, é você viver feliz aqui na Terra e resolver o teu problema. Então, principalmente esses membros da seita bolsonarista que se dizem cristãos, quando eles vão para uma igreja, eles querem escutar isso. Eles não querem escutar aquilo que Jesus falou em relação a amar o próximo como a si mesmo. Como é que você ama o próximo como a si mesmo? Falando de armamentismo que vai metralhar a petralhada. Então,
Ou você segue o cristianismo, ou você segue o Bolsonaro, como alguns teólogos já falaram, e alguns padres já falaram também. Não tem como você fazer os dois, percebe? Quando essa ideologia armamentista, violenta, agressiva, de busca de bens materiais, de riqueza, entra em contraposição com determinados princípios do cristianismo, que é quase o seu todo, então ele fica meio desconfortável, percebe? Então ele precisa realmente, como uma massinha de modelar, moldar a religião para que para ele seja confortável estar escutando aquilo. Então quando ele escuta algum pastor, algum padre que fala a real, que fala a realidade do que é a essência do cristianismo, e isso entra em contradição com praticamente tudo que o Bolsonaro fala e faz, aí ele se sente incomodado. Eu estou lendo um livro chamado O Homem que se Tornou Deus, do Gerard Massiadier. Já estou quase na metade do livro aqui já, ó, né? Vou escrever um livro e eu estou pesquisando, fazendo uma pesquisa, lendo alguns romances em relação a isso. E nesse livro, não é a Bíblia, mas o Gerard Massiadier, ele faz uma análise, assim, digamos, criativa da cabeça dele em relação à vida de Jesus, mas com certeza baseado na Bíblia. Então, a vida de Cristo, para quem estudou um pouco, sabe que ela é uma vida de humildade, não é de busca de riquezas materiais, é um discurso que fala de paz e de amor ao próximo, não de agredir o próximo ou tentar impor a sua ideia pela força, de maneira nenhuma, então você está preenchido disso. Então, mas o que é que alguns pastores e padres de má fé fazem? Eles pegam algum ponto completamente isolado para poder justificar a busca de riqueza, a busca de prosperidade pessoal, a busca de benefício pessoal, né? E justifica qualquer tipo de absurdo, até o armamentismo, até você usar da violência para com o seu próximo. Então, a não ser que você tenha de fato um discurso claramente contraditório na Bíblia, né? Ou seja, porque se Jesus diz ama ao próximo como a si mesmo, eu não entendo como é que uma pessoa pode amar o próximo como a si mesmo, certo? Atirando no outro. Então, sinceramente, quem puder me explicar aí, coloque, porque eu não entendo. Se isso é amor, aí você vai querer moldar o discurso, né? Não, mas não sei o que, meu amigo. Ele diz não matarás, ele diz amar o próximo e ponto final. Não tem esse negócio de porém, que circunstância, não tem isso. Sabe? Então esse tipo de gente que aparece dessa maneira aí, né? Você vê que ele foi expulso, né, pelos outros membros, gritando fora Bolsonaro e tal. E é lamentável que isso tenha acontecido dentro, né, de um evento religioso, porque a religião ela serve para fazer com que o indivíduo, de fato, ele se sinta bem dentro daquele ambiente, defendendo aquilo que ele acredita. Né? Não um ambiente de você estar incitando ainda mais violência ou defendendo uma política, né, como é a política do Bolsonaro, de agredir ao próximo. Então você entra em contradição completa. E muitos religiosos, não são poucos, estão em contradição completa com os princípios do cristianismo. Né? Com os princípios do que Jesus, qualquer pessoa que lê a Bíblia e tiver o mínimo de honestidade intelectual, embora eu não seja cristão, mas está lá tudo claro como um cristal. Sabe, tá preto e branco lá. As pessoas que tentam distorcer como esse sujeito e não aguentam escutar o próprio cristianismo. Não aguentam escutar o que o próprio Cristo fala. E fica chateado, fica irritado porque o padre se contrapôs às duas ideias completamente contraditórias e mostrou que não tinha sentido nenhum. Percebe? Aí ele vai procurar agora um padre ou um pastor que fale aquilo que ele quer ouvir. Aquilo que agrada a ideologia dele. Ele não quer mudar o comportamento dele para a religião, ele quer que a religião, né, seja distorcida para agradar o que ele quer ser, violento, agressivo, sabe? E todo tipo de coisa que é típico da seita bolsonarista, né? Gente, comenta aí, sua opinião é muito importante para mim, grande abraço, dá o like no nosso vídeo, compartilha, é muito importante seu apoio, se inscreve no nosso canal e até breve. Valeu, gente! Comenta, sua opinião é importante para mim.